Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é um novo arquétipo que eu tô mostrando pra vocês, né? Esse arquétipo foi eu que fiz, né? Árvore da Fortuna. Hoje o assunto está muito interessante. Hoje eu vou falar sobre os nossos 5 sentidos. Ajuda ou atrapalha? Então a gente vai decidir isso hoje juntos, ok? Esse aqui é meu canal, Realidade Aparente. Meu nome é Mônica Bianchi. Para quem gosta, gente, desse tipo de assunto, com esse conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir aqui, curtam, né? Porque aí o YouTube vai entender que vocês estão gostando do assunto e vai crescer o canal, porque aí dá pra gente aprender muito mais, né? E nós estamos aqui para aprender. Eu estou para ensinar e para aprender junto com vocês, ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar a entender a respeito dos nossos 5 sentidos, que a gente já sabe o que é, né? A nossa visão, audição, tato, paladar. E eles ajudam e atrapalham ao mesmo tempo. Eles usam bastante o nosso consciente e o nosso inconsciente. Ele faz com que tudo aquilo que a gente vê, que a gente enxergue, que a gente pegue, que a gente sente o cheiro, que a gente escute, principalmente os dois maiores sentidos, que são aqueles que a gente enxerga e o que a gente escuta, pessoal. Então, tudo que a gente escuta é das piores situações, vamos dizer pra gente assim. Por quê? Porque a gente escuta uma coisa, a gente escuta uma conversa e acaba passando essa conversa pro subconsciente da forma totalmente errada. Não existe aquele ditado aquela historinha, se não me engano, telefone sem fio? Então é justamente isso que acontece. O consciente escuta e vê uma história, uma situação e acaba passando pro subconsciente aquilo que vai atrapalhar o nosso dia. O subconsciente da gente, ele trabalha em cima daquilo que a gente realmente utilizou ontem, que vai ser utilizado hoje. Então o que acontece? O subconsciente, ele guarda a gente, ele só absorve. Ele é uma esponja, né? Que ele sai absorvendo tudinho que a gente faz durante o nosso dia. E isso faz com que a nossa vida pessoal, a nossa vida particular, as nossas finanças, casamento, tudo comece a dar errado. E a gente não sabe por que está acontecendo isso. Ele ajuda na área da criatividade, porque o consciente ele usa tudo para criar. Só que ele cria da forma que você utilizou os seus 5 sentidos. Por exemplo, você tá em casa, né? E tá esperando o marido, né? E o marido não chega, ele atrasa. Então, o que acontece? Você começa a fantasiar, você começa a colocar dentro do seu subconsciente aquela situação que você não quer pra você. Então você começa já a imaginar coisas, que o marido saiu com os amigos, foi beber, tá na gandarra. Então o que acontece? Acaba acontecendo aquilo ali. Pode ser naquele dia, pode ser em outro dia, né? Porque o subconsciente da gente, ele trabalha dependendo da sua emoção, aquele pensamento que você utilizou tão forte, junto com a sua emoção, ele acaba realmente realizando esse seu desejo. Porque você focou tanto em cima daquilo ali, usando o quê? A sua audição, usando a sua visão e os seus pensamentos, que acaba até realizando, porque você acaba brigando com o marido, você acaba ficando com raiva, você acaba botando energia, uma vibração em cima de você que você não quer. E tudo é ressonância, pessoal. Tudo é vibração. Tudo está vivo, tudo se mexe. Então tudo aquilo que eu coloco no pensamento acaba acontecendo sem eu perceber que está acontecendo. Consciente ou inconsciente vai acontecer isso com a gente. Então os 5 sentidos, ele faz com que a gente trabalhe dependendo de como eu uso ele, né? Ou a favor ou contra mim, né? Porque se eu usar a favor, não, meu marido tá bem, ele me atrasou por causa do trânsito, não aconteceu nada. E já ele chega. Então, ele tá ajudando. Mas se você continuar utilizando ele para lhe atrapalhar, para fazer historinhas na cabeça, ele vai sempre atrapalhar você. E isso não é legal. A gente tem que pensar muito no que a gente faz, porque o ser humano hoje ficou muito frio, ele ficou uma pessoa muito distante, a gente ficou umas pessoas muito toma lá da cá, que é uma das leis, né, do Caibalion, né, que eu vou explicar para vocês. Você faz e vai receber. Então o que acontece? Uma delas é causa e efeito, né, que essa causa e efeito, ela existe, a gente utiliza ela direto durante o nosso dia e atrapalha demais.
se você não souber utilizar. Se você souber utilizar, com certeza você vai se dar muito bem com ela, né? Que é uma lei muito importante pra gente. Causa e efeito, todo mundo conhece, só que não conhece como é que ela é utilizada durante o seu dia. E ela é utilizada, você querendo ou não querendo. Seja por pensamentos, seja por reações, seja por ações, mas você utiliza essa lei. E, infelizmente, é sempre ao seu não favor. É sempre contra você, né? E não a favor. Outra coisa que eu gostaria também de ensinar para vocês, porque através das 7 leis que eu vou ensinar para vocês, vocês vão aprender como realmente co-criar aquilo que você quer, não o que você não quer, né? Porque a gente acaba co-criando durante o nosso dia coisas que estão relacionadas ao nosso dia a dia, né? Assim, um relacionamento que não sempre fala que é um relacionamento ruim, um casamento que não deu certo, que você acha que tem que ficar naquele casamento sofrendo, sofrendo, sofrendo. E não é assim, pessoal. A gente não veio para sofrer, a gente veio para ser feliz aqui na Terra. Mas infelizmente a gente é condicionado a fazer sempre as coisas que está guardado no nosso subconsciente. Lembra que eu falei do consciente e o subconsciente? Então o subconsciente, ele trabalha em cima daquilo que você já guardou dentro do seu subconsciente. A sua raiva, a sua inveja, os seus ciúmes, o seu desgosto, a sua mágoa. Tudo está guardado dentro do seu subconsciente. Ah, Mônica, mas eu não penso mais sobre isso. Pensa, gente. Está guardado no subconsciente. E é isso aí que faz nada dar certo na nossa vida. Acaba dando tudo errado, gente. Quem não sempre explica aqui. Eu passei por isso. Em muitas situações da minha vida eu acabei sofrendo por não conhecer essas 7 leis, né? Porque quando a gente não conhece, a gente faz totalmente ao contrário das 7 leis. Porque existe o lado positivo e o lado negativo. E quando a gente utiliza o lado negativo, pessoal, ele funciona. E quando a gente utiliza o lado positivo, também funciona. Então é melhor a gente aprender e poder melhorar a nossa vida. A gente pensa que não, mas ela ajuda muito a gente melhorar a vida. Demais. A gente para de pensar besteira, a gente para de fazer besteira, a gente passa a ser mais humilde, a gente passa a ser mais sensível às reações, aos sentimentos das outras pessoas, principalmente os nossos familiares, que é nosso marido e nossos filhos, e a gente acaba não entendendo e acaba passando por cima deles como se fosse um trator, né? A gente passa em cima das pessoas como se fôssemos um trator. E isso não é legal, porque volta pra gente. Lembra que eu falei pra vocês? Isso volta pra gente. Deu, levou. Mas esse deu, levou, não é melhor a gente dar? Quando a gente dá o amor, o coração, a humildade, a simpatia. Tem até no YouTube, gente, um videozinho, 7 minutos mais ou menos. Eu adoro esse vídeo, que é um menino e o tamanduá, né? Se eu não me engano é tamanduá, não tô me lembrando muito agora não. Mas a primeira pergunta que ele faz, o tamanduazinho, é justamente: o que é que você quer ser quando crescer? Ele fala: gentil. E o desenrolar do vídeo ensina muito o que o ser humano passa aqui na Terra. O medo, a angústia, a culpa. Gente, quantas pessoas nesse exato momento estão sofrendo por culpa? E a culpa destrói, corrói o ser humano. Não deixa o ser humano viver. Não deixa o ser humano ser feliz. Eu me sinto culpada porque não cuidei do meu parente como deveria cuidar. Cuidou, pessoal. Vocês cuidaram. Vocês fizeram o melhor de vocês. Isso é ser gentil. Gentileza é quando a gente entende o sentimento do outro, a dor do outro. Ser gentil é quando a gente dá uma passagem na fila, né? Que a gente tá, por exemplo, no supermercado e uma pessoa chega, pede para você ou não pede para você para passar uma mercadoria que você tem 50 mercadorias para passar. Você fala: pode passar. Tem gente que não consegue fazer isso. Por quê? Egoísmo. Egoísta. O ser humano acabou ficando tão egoísta por levar tanta cacetada que ele acha que tem que devolver. Lembra? Uma das 7 leis, causa e efeito. Tudo que eu faço volta para mim. Se eu dou gentileza, então eu vou receber gentileza. Mas se eu der agressão, também vou receber agressão. Isso é normal, né? Isso é uma coisa que o ser humano precisa aprender, que eu não preciso judiar do outro, que eu não preciso machucar o outro, que eu não preciso falar coisas ruins para as outras pessoas. Porque palavras dói, gente, corrói o ser humano.
Eu sei disso. Eu, quando era mais jovem, eu judiava das pessoas falando coisas que não deviam. Me arrependo? Sim. Tive culpa? Sim. E não ao mesmo tempo. Culpa porque fiz, foi escolha minha. E não porque eu não sabia realmente o que ia acontecer comigo. E acontece, viu, pessoal? Porque tudo que a gente faz volta pra gente. As pessoas se afastam da gente, as pessoas brigam com a gente, o seu campo vibracional fica vibracionando coisas negativas, você puxa pra você aquilo que você não quer. Só que você não sabe que é você que tá fazendo aquilo. E você não conhece as 7 leis. Então essas 7 leis faz com que você aprenda a lidar com o ser humano, a lidar com situações, a lidar com a sua família. Então quando a gente aprende isso, fica muito mais fácil de viver aqui na Terra. E como a gente está tão sofrido, tão magoado, tão sentido, a gente acaba fazendo o que o outro faz. E o que o outro faz? Ah, eu não quero saber. Eu vou devolver porque aquela pessoa foi ruim comigo. Eu não quero saber, eu vou machucar, eu vou magoar, porque eu fui magoada. Então é assim que a gente é ensinado, usando os nossos 5 sentidos. Às vezes você escuta na televisão, né, principalmente em novelas, a gente faz quase 6 anos que eu não assisto mais novela, porque só aprende o que a gente não quer. Não é aprende, é incentiva aquilo que a gente já tem, né? Por exemplo, se eu tenho raiva de uma situação, se eu tenho raiva de um parente, se eu tenho raiva de um amigo, ou do irmão, o que quer que seja, aquela situação acaba vibracionando para que o que está dentro do seu subconsciente coloque para fora. Só que a gente não sabe disso. Tudo que está guardado no seu subconsciente, pessoal, vai ser colocado para fora. Querendo ou não querendo. Esse é o problema do ser humano. Ele não sabe disso. Até sabe, mas não presta atenção. Não liga. Acha que não pode acontecer com ele. Acha que acontece com os outros, mas não acontece com ele. Então tenham cuidado no que vocês assistam. Tenham cuidado no que vocês assistem, tenham cuidado no que vocês veem, tenham cuidado no que vocês escutam, porque tudo aquilo que a gente também escuta atrapalha demais. Faz com que o seu dia a dia se torne desgostoso, triste, amargurado. E isso só faz vibrações ao contrário. Uma vibração negativa, a gente puxa sem saber, porque nós somos energia. Todo pensamento é eletromagnetismo. E todo eletromagnetismo puxa pra gente aquilo que a gente não quer. E é isso que a gente tem que aprender. Utilizar os nossos 5 sentidos ao nosso favor. Limpar nosso subconsciente. Reprogramar. Reprograme seu dia. Acorde com felicidade. Acorde com alegria. Agradeça seu dia. Agradeça por estar vivo, por se mexer, por sentir, por escutar, por falar. É isso que a gente tem que fazer. Essa semana eu tava até... vou dizer pra vocês até uma coisa que vocês podem até achar bobo. Até sentir o cheiro, gente. Da gente. Isso é valioso. Porque a gente tá dando valor àquilo que a gente veio fazer. Viver. Ser feliz. Amar. Se amar. Ser amado. Então quando a gente se cheira, a gente se ama. Tem muita gente que não consegue nem fazer isso, nem se lembra de fazer isso. Mas isso é uma coisa importante, porque você está mostrando para as suas células que você ama elas. E as células também estão vivas dentro de você, elas também fazem parte de você. Elas também sentem a dor que você sente. Então preste atenção em tudo que você faz na sua vida. Pare e pense. E não deixe o exterior estragar seu interior. Porque a gente trabalha em cima dos nossos 5 sentidos todos os dias. E eles ajudam e atrapalham, dependendo de como eu entendo as 7 leis. Então, pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Não esqueçam de curtir para o YouTube poder entender que vocês estão gostando dos vídeos. Então, um beijão e tchau, tchau!